Bom, eu sou uma apaixonada pela Bíblia, né? E essa minha paixão pela Bíblia tem um contexto histórico bem interessante na minha vida. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu era apaixonada por fotonovela. Só os fortes vão lembrar o que é fotonovela, né? Mas para explicar um pouquinho aí para o pessoal que veio depois, fotonovela era uma novela em fotos. Era uma série de fotos sequenciais que contavam histórias de amor muito bonitas, com uns rapazes muito bonitos, umas moças muito bonitas, e aquilo chamava a atenção da gente, né? Fotos em preto e branco, por acaso, mas a gente gostava muito de ler, o pessoal da idade, né, da minha faixa etária, adolescentes, jovens, gostavam muito de ler fotonovela. E toda vez que eu estava lendo uma fotonovela e minha mãe passava e via eu lendo fotonovela, ela dizia assim: minha filha, vai ler a Bíblia. E eu dizia para ela: mas mãe, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. E de fato, a gente não entendia nada porque não tinha essas versões que tem agora, né? De Bíblia na linguagem de hoje, NVI, né? E Bíblia Mensagem, não tinha nada disso. Era só aquela velha Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, com palavras difíceis de entender para uma menina de 12 anos. Era assim, o fim do mundo, né? Mas ela sempre batia na tecla, sabe? Sempre batia na tecla. Aí um dia, sempre falava, né? Dava a alfinetadinha dela. Um dia, eu falei assim, para minha mãe parar de falar, eu vou ler a Bíblia. Vou pegar a Bíblia e eu vou deixar que ela me veja lendo a Bíblia. Então, eu comecei assim, eu pegava, abria a Bíblia e onde caía, eu lia. Lia, tal, que era para poder dizer para ela, eu já li a Bíblia, né? E eu fazia isso de vez em quando. E lia fotonovela. Devagarinho, foi muito interessante que eu comecei a abrir a Bíblia em qualquer lugar para poder ler e aquilo me chamava atenção. E aí eu comecei, ao invés de ler 1 ou 2 versículos, eu já lia 3, 4. Aí a Bíblia é dividida em tópicos, né? Eu li aquele trechinho e fui aumentando a minha leitura bíblica e a minha curiosidade sobre a Bíblia começou a aumentar também. Então, depois que eu passei, nesse ínterim, eu passei por um processo de conversão. E quando eu passei por esse processo de conversão, já com os meus 12 para 13 anos de idade, foi logo na sequência, não demorou muito não. Eu comecei a ter tanta curiosidade a respeito da Bíblia, que eu era secretária da escola dominical e eu sentava, ao invés de ficar na secretaria, eu sentava lá atrás com as cadernetas, né, que a gente fazia chamada dos alunos e fazia um relatório para apresentar no final da escola dominical. Só que eu não ficava fora, eu ficava ali no fundo da classe, com todos, fazendo a contagem e prestando atenção na aula. E eu me lembro que a professora dos adolescentes na época, jovens adolescentes, não tinha muito adolescente assim, a gente já passava direto para a juventude, né? Eu ali na classe, eu fazia perguntas e eu acho que eu comecei a deixar ela um pouco cansada com as minhas perguntas, porque teve um dia que eu fiz uma pergunta, não me lembro qual, mas ela me respondeu assim: isso é uma pergunta capciosa, eu não vou responder. E não me respondeu. E eu fui ficando frustrada com aquilo, porque eu tinha curiosidades e as pessoas não tiravam as minhas curiosidades. E os anos foram se passando, fui crescendo. Eu sempre gostava muito de participar do culto de ensino. Quando pastor, eu tive um pastor maravilhoso que mostrava tudo na Bíblia. Eu ia para a igreja e já levava um caderninho para anotar referência bíblica. Eu fiquei ágil na Bíblia, ele mandava ler um versículo, eu já achava rapidinho. E o tempo foi passando. E eu fui pegando gosto, não por ler a Bíblia em casa necessariamente, mas por participar das escolas dominicais, dos cultos de estudo, dos estudos bíblicos que eram feitos assim em época de alguma festividade. Eu gostava bastante disso. Até que quando eu estava com 24 anos, eu fui fazer um curso, era um curso para professores de crianças. Eu fui fazer esse curso e lá no curso eu tive uma dúvida. Aí eu perguntei para a professora a respeito daquele questionamento que eu tinha e ela então deu a resposta. Acho que a minha fisionomia não convenceu muito e aí ela perguntou: você entendeu? Eu disse não. Aí ela falou assim: então você tem que orar para o Espírito Santo esclarecer para você. E aquilo me deixou chateada. Olha que já eram quase 10 anos, mais ou menos, ou 10 anos que eu vinha com dúvidas e ninguém tirava as minhas dúvidas. E aquilo para mim acho que foi a gota d'água. E daí no ano seguinte eu fui para o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e lá eu fiquei interna 4 anos estudando a Bíblia em período integral, em tempo integral. E claro que eu não saí de lá com todas as respostas, mas hoje eu já sei, né, procurar, pesquisar e entender, discernir o que é errado, o que é certo, o que é uma opinião contrária à Bíblia, o que é uma opinião de acordo com a Bíblia. Então eu sei
procurar as minhas próprias respostas, né? Não que eu não dependa dos outros, porque a Bíblia é um livro vivo, então tanto a gente pode ter as nossas respostas através de pesquisas, como muitas vezes a gente tem que depender de Deus revelar para uma outra pessoa uma resposta que nós estamos buscando para as nossas dúvidas, né? Mas o fato é que então aquilo passou desde que eu me voltei realmente de fato a aprender a Bíblia, e obviamente isso me deixou mais apaixonada ainda. Hoje eu me considero de fato uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Eu acho que a simples leitura da Bíblia, ela é uma ducha interior para nós, por isso que Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 5, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, e porque é o único livro que você lê e o autor está do seu lado para esclarecer e para aplicar na sua vida aquilo que realmente precisa ser aplicado. Em outros momentos ele usa outra pessoa para esclarecer aquilo que está no livro, mas o fato é que a Bíblia é um livro vivo, e isso me deixa muito feliz. Eu acho interessante quando uma pessoa diz assim que a Bíblia é um livro ultrapassado. Gente, a Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã.